Graça e paz, boa tarde. Graça e paz ao pessoal aí que está assistindo essa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 23. Todo mundo conhece esse salmo, né? De cor. Não, B, tem que saber, B. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas. Vamos continuar. O 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Muitas vezes, muita gente conhece esse salmo, como eu já falei, né, de cor. Principalmente quando a gente está naquele sufoco, aquela tribulação, né? E Deus, Ele fala assim, que Ele está conosco, né? Muita gente não acredita que Ele está, que a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por um problema, mas Ele está conosco, todo momento, todo momento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Realmente, não vai faltar nada. Muita gente acha que isso aqui é assim, não vai faltar doença. Vai ter doença. Crente também fica doente, tá, gente? Crente fica doente, né? Não vai faltar uma situação que a gente bota a mão na cabeça e fica desesperado. Não vai faltar. Mas Ele está conosco, todo momento, todo momento. Ele não desiste de nenhum. Por mais que a gente não obedeça, a Deus, Ele está conosco. Ele está sempre de braços abertos, né? Tem situações que a gente fala, vou jogar tudo para o alto. Mas Ele fala, não, filho, eu estou contigo, né? A semana passada, né? Vou falar da sua mãe, tá, Pati? Na semana passada fui pedir oração e eu sempre estou orando pela mãe da Pati, que é a dona Marlene. Viu, dona Marlene? Não sei se a senhora está escutando, mas um beijão para a senhora e a gente está orando por você. E eu sei que está difícil, né? Porque a Pati me relata tudo que está acontecendo com a mãezinha dela. E eu sempre falei para ela, Pati, eu passei por essa situação. Minha mãe ficou em cima de uma cama muito tempo, né? E Deus fez a vontade dele. Mas eu vejo que Deus está trabalhando na vida da dona Marlene. Estou vendo que Deus está fazendo um trabalho, uma obra muito grande. E Deus vai usar muito a vida dela, né? Tanto na vida da Pati, na vida da Priscila, na vida do Luiz, na vida do Lucas, e todos que estão ali ao redor dela. Sei que não é fácil, mas aqui ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pode ser ainda que a gente ande pelo vale, mas Ele está do nosso lado. Ele está nos carregando nos braços. E Ele não desiste de nenhum. Ele está ali, nos abençoando, nos guardando. Amém? Vamos orar. Eu vou orar agora daqui a pouco o nosso pastor vai trazer a palavra. Vai cantar hoje, pastor? Pai amado, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado por essa palavra abençoada. Pai, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, Senhor, Tu está conosco, Senhor.
Porque eu sei, Pai, que Tu está cuidando, que Tu está livrando, que Tu está guardando cada um de nós, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu não sei, paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você que está em casa, a você que ainda não é cristão ou cristã, boa tarde, a você que está desigrejado, volte para Jesus, volte na carreira, não tenha medo de correr para Jesus, pois Ele te ama. Eu não sei se a Luana ou a Débora já estão online, mas assim, ela sempre pede para a gente cantar, então eu vou pedir para que vocês ajudem, cantando em casa também, cantando Grandioso És Tu, né? Porque Deus realmente cuida de nós, Deus realmente está conosco, Ele disse e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, não conheço muito bem assim a letra, vocês já sabem que eu gosto de louvar, mas, né, pela misericórdia de Deus, então nós vamos agora louvar a Deus. Grandioso és Tu. Então declare a Deus, declare assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então você canta: então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és Tu, Deus és de cantar. Então Minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Glória a Deus, aleluia. Contemplarei Jesus eternamente e ficarei prostrado aos seus pés. A sua luz eu vou contemplar, pois viverei no eterno céu
Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E lá chegando não terei mais dores, não sofrerei nenhuma aflição, pois meu Jesus comigo estará, e eu com ele hei de habitar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Perdoe aí, eu sei que essa parte não está na letra, né? Mas eu gosto de deixar Deus de vez em quando, aliás, de vez em quando não, sempre me usar, né? E você também deve provar dessas coisas. Não tenha vergonha, não tenha medo de louvar a Deus. Ah, pastor, eu tenho minha voz feia. Não, você não tem sua voz feia porque foi Deus que lhe deu, né? Voz feia é aquela voz que é usada para criticar aqueles que fazem, né? E ela não é do ser humano, ela é do Satanás. Satanás é quem critica, né? Então cante, louve ao Senhor. Para vocês terem ideia, o texto que foi aberto hoje, o título da mensagem é A Igreja é o Corpo de Cristo. Efésios 4, do 1 a 6. Efésios 4, do 1 a 6. Tá certo? E nós vamos estar lendo esse texto. Pegue sua Bíblia, leia em casa, participe, curta a palavra de Deus, dê glória a Deus, sabe, exalte o nome do Senhor, bendiga ao Senhor a minha alma. Então você não pode ficar calado, né? Nessas horas de palavra, de oração, de louvor, deve-se exaltar o nome do Senhor. E nesse momento é um dele. Convida aí teu amigo, tua amiga, teus parentes, espalhe a palavra de Deus. Você foi chamado para isso. E o texto de Efésios 4, do 1 a 6 diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, te somos gratos, ó Deus, por esta tarde maravilhosa, aonde o Senhor nos trouxe, para que pudéssemos levar a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra, nos encher do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que toda tristeza, que toda, Senhor Deus, dor, que toda amargura, em nome de Jesus, que saia neste momento e dê o lugar à alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Senhor, em nome de Jesus, visita neste momento os corações quebrantados, Senhor Deus, Pai Santo, aqueles que estão tristes, o Senhor, ó Deus, levanta, dá ânimo para a honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Meus amados e amadas irmãs e irmãos, você que ainda não é cristão, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ninguém pode ser salvo sem fazer parte do corpo de Cristo, mas nós somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esta é a verdade absoluta. Então, o que significa igreja? O que significa o nome igreja?
do grego eclesia, ou eclésia, significa uma reunião, significa uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Então, igreja significa um ajuntamento de pessoas. E o que significa ser igreja? Podemos dizer que é a unidade deste povo. É uma quantidade de povo unidos em um só corpo, reunidos no poder do Espírito Santo, para juntos, com uma só voz, exaltarmos o nome de Deus. Tem uma única e exclusiva finalidade ser igreja: render graças, render louvores a Deus. Então você que é a igreja de Cristo Jesus, você também foi chamado para render graças, para louvar, para exaltar a Jesus como um só corpo, uma só voz, como um só corpo, uma só voz e um só espírito, pois o texto nos diz exatamente isto. Não pode haver divisão nisso, não pode. E aí, aquilo que eu comecei a dizer no começo, não se pode louvar a Deus e dizer que é da igreja de Cristo fora da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus lá em Jeremias 23:18 diz: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, é uma pergunta. Quem esteve atento à palavra, à sua palavra, e a ela atendeu. Então, quem esteve no conselho do Senhor, quem esteve na reunião do Senhor, quem participou da assembleia do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, e a ela pôs em prática, e a ela caminhou segundo os preceitos da palavra de Deus. E eu quero falar com você nesta noite, aliás, nesta tarde, quero falar com você nesta tarde, não noite, mas à tarde, né? Sobre a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero traçar com você uma característica. Jesus cuida da sua igreja. Jesus cuida do corpo da sua igreja. E por isso ele nos dá conselhos para mantermos a unidade do corpo intacta. Então Jesus, ele nos dá conselhos para mantermos o corpo, a unidade intacta. E isso só acontece com a igreja. Quando você que é a igreja, faz parte do corpo e olha para Jesus, então glorifica o nome de Jesus. E o mais interessante é que muitas pessoas dizem: eu não tenho força, pastor, eu não consigo fazer nada, eu não tempo, porque eu tenho muitos afazeres. E Paulo, então, escrevendo aqui esta carta, esta epístola aos Efésios, Paulo, estava preso em Roma. Paulo estava preso. O que importava para Paulo não é que ele estava preso em Roma, é que ele era prisioneiro no Senhor. E por isso ele escreve, porque Paulo diz: olha, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Em quem você está preso? E Paulo não se envergonhava de dizer: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Porque, irmãos e irmãs, Paulo estava algemado? Sim. Paulo estava encarcerado? Sim, provavelmente tudo isso. Mas Paulo era livre. A alma de Paulo estava livre do cativeiro eterno. Então Paulo diz: eu rogo a vocês, eu, o prisioneiro em Cristo Jesus. E ele não se envergonhava de dizer isso. Então nesta tarde
minhas queridas irmãs, meus irmãos, não se envergonhem nunca de serem prisioneiros de Cristo Jesus por amor. Faça como Paulo, mesmo a prisão não podia impedir a Paulo de pregar o Evangelho. E por causa disto, esta carta chegou até nós nos dias de hoje, no século 21, há mais de 2000 anos atrás, para nos ensinar. Olhem agora na carta, no capítulo 4, versículo 1, olhem o pedido de Paulo. Olhe pelo que Paulo roga. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo não pede para a igreja usar de sua influência para libertá-lo da cadeia de Roma. Paulo também não pede nesse momento para que a igreja vá visitá-lo, mas Paulo vai rogar à igreja por algo muito interessante. Paulo então diz: rogo-vos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo roga para que a igreja ande da forma para a qual ela foi chamada. E você que está aqui, você que está em casa individualmente, você é a igreja de Cristo, e quando se ajunta, torna-se o corpo de Cristo Jesus. Paulo pede para que eles considerem os grandes feitos que Deus tem operado sobre a vida deles. Da mesma forma, Deus está operando na tua vida. Então faça como o salmista. Me ajude aí, Rodrigo, para mim não dizer o texto errado, no Salmo 103. Bendigo a minha alma ao Senhor, em tudo bendigo a minha alma. Bendigo a minha alma ao Senhor. O pedido de Paulo é para que eles andem de modo digno para o qual foram chamados. É isso mesmo, Rodrigo? Obrigado, Salmo 103. E sejam aprovados. Quando você, minha irmã em Cristo Jesus, meu irmão em Cristo Jesus, anda de forma digna para a qual você foi chamado, você anda de conformidade com a palavra de Deus, Satanás levantará as pessoas para vir contra você. Não brigue contra elas, ore por elas. Não se importe com o que estão dizendo, olhe para Jesus, não olhe para o não olhe não, olhe para Jesus, fite os olhos em Jesus, pois todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para seguir a Jesus. Olhe para Jesus. Ande de modo digno, seja honesto, fale sim, sim, não, não. Cuide da sua casa, cuide dos seus, cuide da sua família, cuide da família de Deus. E então Paulo roga para que nós andemos nesta tarde de modo digno, para que sejamos aprovados diante dos homens, aprovados diante de Deus. Mesmo que os homens nos desaprovem, se somos aprovados por Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Se Davi existisse nos dias de hoje, muitos apedrejariam Davi, porque ele cometeu um adultério e ele cometeu um assassinato, mas Deus disse que Davi é um homem segundo o coração dele. Então olhe as características de Davi, não olhe o que ele fez. O problema é que nós olhamos para o que as pessoas fazem. Olhe para Jesus. É como se Paulo dissesse: vocês são chamados de cristãos, você é cristão, crente todo mundo é, até os demônios creem e não obedecem, mas a palavra diz que nós somos cristãos, porque imitamos o Cristo Jesus. Então é como se Paulo dissesse: vocês são chamados de cristão, honre este nome, viva este nome. Vocês são chamados de cristãos, então honrem
este nome. Vocês foram chamados e chamadas para um novo reino. E neste novo reino, vocês, eu e você, devemos viver para a glória de Deus. Vivam de forma digna deste reino. Pastor, mas como eu vivo de forma digna? Leia a Bíblia, meu querido e minha querida irmã. Ah, pastor, e o que eu faço? Começa então hoje por Provérbios. Lá vai ter conselho para o homem, conselho para a mulher, conselho para o jovem e até conselho para o pai educar o filho no caminho que deve andar, e até velho ele não se desviará dele. Nós devemos andar deste jeito. Esta é a forma digna. Passemos ao versículo 2 do texto de Efésios 4, e aí ele vai dar as características dos súditos deste reino. São as mesmas do rei do reino. Súdito, se não me falha a memória, tem um professor aqui, súdito é o mesmo que servo. Súditos são os empregados do rei. Então nós somos servos, e as características deste novo reino, para o qual fomos chamados em Cristo Jesus, tem as características do rei do reino. E aí a Bíblia fala sobre mansidão, no versículo 4, devemos ser manso, como Cristo Jesus. Devemos ser. Pastor, é difícil? Não é impossível. É só você amortecer a carne todo dia, orando, lendo a Bíblia, praticando a palavra. Quando você olha para Jesus, Jesus praticou, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso, e ele completa, e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29, sou humilde. Então, se Jesus diz que nós devemos aprender dele, é possível praticar a humildade, aliás, a mansidão. É possível, porque só temos que aprender com ele. Só temos que aprender com ele. E Jesus deu o exemplo dele. Por muitas vezes Jesus foi questionado, Jesus foi acusado, Jesus foi chibateado, Jesus foi esmurrado, mas não reagiu da mesma forma, porque ele sabia quem ele era. Olha aí o X da questão. Se você saber quem você é, você não vai reagir às acusações de ninguém. Não haverá momento de raiva sobre a sua vida quando alguém dizer alguma coisa. Eu ensinei a vocês um tempo atrás, para que vocês pudessem examinar-se a si mesmo. E eu sempre estou ensinando, insistindo. E como eu me examino a mim mesmo? Digamos que alguém diga algo sobre mim, que seja mentira, que seja falsidade. Então eu olho para a pessoa e eu digo, eu sei quem eu sou. Não falando para ela, mas pensando, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu estou agindo de conformidade com a palavra de Deus. Esta pessoa está errada, eu não vou discutir com ela. Muito pelo contrário, eu vou me alegrar porque eu estou sofrendo, porque estou vivendo a palavra de Deus. E a pessoa olha, então eu olho para a pessoa e ela diz algo de mim, e eu digo ao contrário agora, esta é verdade o que ela está dizendo. Isto é verdade. Se eu estou errado, eu não vou discutir com a pessoa. Eu vou procurar pedir perdão e eu vou mudar a minha vida. Longanimidade, irmãos. Longanimidade também temos ensinamento sobre isso. Não pagar na mesma moeda os que vos provocam. Longanimidade, não pagar com a mesma moeda os que vos provoca. Jesus praticou isso. Quando Jesus tomou uma pancada, uma varada, uma chibatada, Jesus não devolveu com a mesma moeda. É uma pessoa de longo ânimo, ela não tem ânimo dobre, sabe? Uma hora está alegre, outra hora está triste.
Está ouvindo a palavra de Deus, chega ali, alguém diz, mas tu é feio, hein? E a pessoa já se enfesa. Não, não sou feio, sou filho de Deus. Sou criado à imagem e à semelhança de Deus agora. Nasci de novo, sou nova criatura. Diga para a pessoa, ame a pessoa. Então você vai lá em 1 Pedro 3,9, tem algo muito interessante nesse texto. Lá está dizendo, 1 Pedro 3,9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E aí eu posso dizer, está vendo porque você perde a bênção por herança? Porque em vez de você ser longânimo, você é de curto ânimo, você é de dobre ânimo. Então faça como Cristo Jesus, não pague mal por mal. E aí, a gente brinca às vezes, né? Eu suporto a Pati Maionese. Eu suporto porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz para mim suportá-la porque a Bíblia diz, porque a Bíblia ainda acrescenta algo. E a Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. É diferente de eu dizer, eu suporto a Pati Maionese. Não, suportai-vos uns aos outros em amor. Então eu amo você, Patrícia. Pode fazer raiva, mas eu amo. Eu amo. Espera aí, pastor, mas como eu posso praticar isso? Suportar o irmão que vive bravo comigo? Devemos suportar as fraquezas uns dos outros, irmãos. Quem não é fraco aqui, que me atire a primeira cadeira. Calma, vamos com calma também, né? Sabe, devemos suportar. Tem irmão novo na fé que diz uma coisa, a gente se irrita. E pior, quando é mais velho na fé, que a gente ouve coisas, a gente fala, poxa, mas suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai as fraquezas dos irmãos, suportem em amor. Pois o amor é o princípio do conhecimento de Deus, é o amor. E Jesus disse isso lá em João 13, 34. João 13, 34. Jesus disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se Jesus disse isso, é porque Ele nos suportou as nossas fraquezas. E o texto diz lá em Isaías, Jeremias, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Irmãos e irmãs, as nossas fraquezas, as nossas teimosias, Ele suportou e nos amou. Devemos fazer o mesmo uns com os outros. Como igreja, somos a família de Cristo Jesus. Somos a família de Cristo Jesus. E como é que o Pai age conosco? Em amor. Corrige, nos dá chibatada, mas em amor. Então, quando nós olhamos para o versículo 3 do texto de Efésios 4, aqui Paulo nos aconselha a nos esforçarmos para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito aqui é Espírito Santo, no vínculo da paz. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, seja pacificador, porque o pacificador entra no reino dos céus, o isqueiro não. O crente isqueiro não entra, o crente fofoca não entra no reino dos céus. Então seja pacificador e se esforce para unir, não para dividir. A igreja de Cristo Jesus, lute por isso, pratique. Mesmo que as pessoas sejam discordantes de você, mesmo que elas sejam discordantes, leve a paz de Cristo Jesus para elas, leve o amor de Jesus para elas. Lembre-se, Deus colocou no seu coração um trono,
e nesse trono está o Espírito Santo de Deus que habita em você. E o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, convence o homem do juízo, lhe dando paz. Então dê paz para esses homens que vivem uma vida tribulada. Já viu isso? Ô irmãozinho tribulado, né? Atribulado. Não, ele só tem dificuldades, ore por ele, ame o irmão. O vínculo da paz é muito maior do que eu e você podemos compreender. Saiba que juntos somos mais fortes. Juntos podemos vencer as dificuldades muito mais fácil do que imaginamos. Muito mais fácil do que imaginamos. Há um bom tempo atrás me contaram uma história que um pai tinha uma quantidade de filhos, e aí eu vou usar o número 12. E aí o pai levantava, dava uma pisa em cada um, todo dia. E dava uma pisa, sabe, uma varadinha, 3 varadinhas, todo dia 3 varadinhas. Então o pai entra na velhice e chega no período de partir para Deus. E ele está lá no leito da cama, partindo, e ele chama os 12 filhos e diz assim: filhos, rapidinho, vão ali no mato e cada um traga uma vara. Aí os filhos olham e falam: poxa vida, tanto que nós apanhamos, estamos aqui morrendo de chorar porque nosso pai está partindo, e ele vai nos dar uma pisa? Aí os filhos correm lá, cada um quebra uma varinha e traz. E eu acredito que eles quebraram as mais fracas, para quando bater, quebrasse. E aí eles trouxeram. E aí o pai pegou, juntou todas as 12 e deu para o mais forte, o cara feito Rodrigo, bombadão. Quebre. E disse que o cara botou força para lá, os músculos cresceu, a veia cresceu, e não conseguiu ir do mais forte ao mais fraco. E aí o pai disse assim: entendeu porque eu dava pisa em vocês? Entenderam agora que vocês juntos são mais fortes do que vocês divididos? Sabe, a igreja de Cristo, ela é construída sobre a base das doutrinas santa e sagrada do Senhor, e sobre essas doutrinas as portas do inferno não prevalecem contra ela. Somos mais fortes. Quando nós olhamos para o versículo 4 do capítulo 4, há somente um corpo e um espírito. Não pode haver na igreja, não pode você permitir, irmãos e irmãs, por mais que a irmã se mostre espiritual, não permita outro espírito de contenda, de divisão, entrar na sua vida. Não pode haver dois corpos, é um só corpo. Já pensou? 2 espíritos diferentes, 2 corpos, então há 2 corações. Você só tem um coração, não 2 corações. Já pensou como seria estranho você ter 2 corações? Ou você ter um corpo só e 2 corações? Um coração o Espírito Santo habita, e o outro coração eu reino. Epa, não mexe comigo que eu desço da cruz. Demoniado, você nunca subiu, né? Irmãos e irmãs, você é linda do jeito que Deus te fez. Você é lindo do jeito que Deus te fez. A tua perfeição está em Cristo Jesus. Todos nós somos falhos, mas nós buscamos a nossa perfeição em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em um só coração, e você possui este coração. E aplicando para a igreja, nós que aqui estamos, temos um só coração. Cada corpo tem um coração, mas cada coração habita o Espírito Santo. Como só há um só Deus e um só Espírito, é um só coração, para a glória de Deus. Não podemos, meus queridos irmãos, dizer de forma nenhuma que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão.
A Bíblia diz que nós nos enganamos e mentimos, lá em 1 João 4:20. Não podemos, não temos dois corações. Não pode, irmã e irmão, não pode da cacimba sair água doce e ao mesmo tempo sair água salgada. Não pode. É impossível isso de acontecer. Do seu coração não pode jorrar coisas boas e coisas ruins. Deve jorrar frutos do Espírito Santo, coisas boas. A pessoa diz que você é baixinho e gordinho ou gordinha, né? Que as mulheres ficam porreta de braba quando diz que elas são gordinhas. Mas diga para elas: eu estou na perfeição de Cristo Jesus. Esse corpo fica, e você vai ressuscitar em um corpo glorificado. Já imaginou? Aonde não se corrompe. Aonde não se corrompe. Deus é maravilhoso. Deixa eu ver se eu estou certo aqui em um texto. Eu acho que não, mas eu vou olhar. Diz o seguinte: é por esse motivo. Troquei o texto. Quando nós olhamos, meus queridos e queridas, para o versículo 5, e aí tem algo mais interessante: há um só Senhor. Há um só Senhor. E a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. O outro senhor é o Satanás. O Satanás apresenta para você as coisas do mundo, as coisas boas para a carne, né? O mundo aviva o teu ego. Há um só Senhor, isto é, Jesus Cristo, não há um outro. Há um só Senhor, Jesus Cristo, não há um outro. Uma só fé. O texto do versículo 5 diz, do Efésios 4, uma só fé. Isto é, há um só evangelho, no qual temos a fé alcançada na mesma graça. É um só evangelho, Patrícia, irmã Cícera, irmãs, é uma só fé. Um só evangelho, um só Deus, Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para isso, uma só graça, há um só batismo. E aqui de vez em quando a gente ouve algumas confusões. Isto é, fomos batizados do mesmo jeito, pelo qual testemunhamos a nossa fé, um só corpo. Batismo, um só batismo no Espírito Santo. Não há dois. E o versículo 6 diz: um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai. Não existe mais de um, é só um. Então busque só um. Quando disserem Ele está operando milagre lá, a Bíblia diz: não vá. Quando disserem lá estão pulando, sapateando, subindo pelas paredes, correndo, dando cabeçada, não vá. Porque muito naqueles dias dirão: eis ali, eis acolá, e Ele não vai estar. Então se cuide, irmão e irmã. Há um só Deus. É por meio deste Deus poderoso, meus queridos e queridas, que somos admitidos na sua igreja e nos tornamos membros do corpo, de um só corpo, e somos filhos deste único Deus verdadeiro. Então, como filhos e corpo, não podemos ter divisão, não podemos ter um bico grande e um bico pequeno, né? Mas as meninas de vez em quando fazem umas fotos bonitas, né? O selfies, não é feio, hein? Selfies. Obrigado, Patrícia. Sabe, não é isso que eu estou dizendo. Pode fazer as selfies, o qual é sobre todos.
É um só Deus e Pai, o qual é sobre todos os seus filhos. O governo de Deus está sobre a sua igreja, e Ele cuida da igreja, Ele cuida do corpo dEle. Ele tem cuidado do seu povo, mesmo nos períodos difíceis, mesmo no vale da sombra da morte, Ele diz que está lá. Ele cuida. Meus queridos e queridas, há momentos, mesmo que o momento esteja difícil, mesmo que esteja, você olha e fala, caramba, e agora? Mas creia, Deus tem cuidado. E o texto continua nos ensinando, ele diz, age por meio de todos, e está em todos. Então há um só Espírito em nós, há um só Deus em nós, esse só Deus, esse só Espírito, esse só batismo, irmãos, Ele está em nós e Ele age por meio de todos nós. O meio que Ele vai agir, a forma é diferente, mas é por meio deste povo, a igreja de Cristo Jesus. Saiba que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e na sua onipresença, Ele age de uma vez só, por meio de todos, por meio da sua igreja essa que está espalhada pelo mundo agora, e uma delas está aqui na Chácara Eldorado. É Ele, e Ele está ao mesmo tempo em todos os corações, por meio do seu Espírito Santo. E eu quero concluir para a gente orar, pedindo que Deus tenha falado ao seu coração, pedindo a Deus que você encha-se do Espírito Santo do Senhor. Não podemos, meus queridos e queridas, não podemos pôr em nós, não podemos desistir, não podemos, por maior que seja a dificuldade, desistir. Não desista por você e não desista pelos outros. Eles estão olhando para você. Se você cair, muitos cairão. Cristo não desistiu de você, como foi dito aqui hoje. Então não desista da grande obra de Deus que Ele tem através da tua vida para realizar. Saiba que há esperança para aqueles que ainda não entregaram a vida deles a Jesus, e essa esperança será levada por vocês, que são a igreja de Jesus. Então não se abale, esta esperança está em vocês e na vocação. Talvez você não compreenda ainda, né? Mas saiba que a sua conduta é a melhor forma de se pregar o Evangelho. A sua conduta é a melhor forma de se pregar o Evangelho. Estou falando do testemunho de vida. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver. A sua conduta, o jeito de você viver o cristianismo é a melhor forma de se pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você nesta tarde, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, deixe isso transbordar de você, de dentro de você para fora, permita se transbordar do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus pelas almas perdidas, pois Deus tem cuidado de você. Pastor, o que devo fazer? Eu quero orar com você. Quero orar com você que está assistindo essa live, que está fraco na fé, que tem medo de pôr a mão no arado. Não seja covarde. Os tímidos não entram no reino dos céus. Levante-se, Deus te fortalecerá.
Quero orar com você que ainda não é cristão. Quero orar com você que está desigrejado. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Deixe seu número de celular, eu entro em contato. Quero entregar a minha vida a Jesus. Deixe o número de seu celular, eu entro em contato. Estou fraco na fé, deixe seu número, eu entro em contato com você. Vou te mostrar que no demais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E juntos nós vencemos. Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus. Neste momento, ó Deus, quero orar, Senhor, pela tua igreja, palavra da vida. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecê-los, despertá-los, Senhor, para que na tua força e no teu poder sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo e propague o evangelho da salvação, Senhor, por amor ao teu nome, ó Deus. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão desigrejados. Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nestes momentos eles possam olhar, Senhor, para o alto, pois é de lá que vem o socorro. Socorro esse que é bem presente nos momentos de angústia. Quero orar por aqueles e aquelas amigas e amigos que ainda não entregaram sua vida, a vida deles ao Senhor. Deus, que a tua palavra neste momento possa achar, Senhor Deus, uma terra fértil no coração deles e delas, então possa germinar e elas possam entregar a vida delas e deles ao Senhor, Pai. Para que eles então vivam a paz em abundância, não a paz que o mundo tem oferecido, uma paz, Senhor Deus, que é constantemente buscada, mas uma paz eterna, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a todos aqueles que estão fracos na fé. Pai, eu não sei qual a dificuldade nem o problema deste povo grande que são os teus servos e servas, mas uma coisa eu te peço em o nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus neste momento encontre corações e possa fazer morada e transformando a vida destas pessoas em o nome de Jesus. Repreendo toda a fraqueza espiritual, toda a fraqueza da carne, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, declaro vitória sobre este povo, vitória sobre a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cristina, pedidos de oração? E aí você chama a mulherada para vir aqui para frente para orar. Tá bom, já pode vir, gente. Mulherada. Graça e paz mais uma vez. Vamos estar orando pela a família da Rita de Cássia, nossa irmã em Cristo. Ela pediu oração pelo Ricardo Trabalho. A Fátima pediu pelo esposo, convenção. E agradecimento pelo pastor William, é o William, né? Que eu falei, né? O William e a Paula, que já se recuperaram do Covid, estão em casa, graças a Deus. Quero também pedir que continue orando pela família do Rô, pela Jaque, o Ricardo, pelos pais do Rô também, que Deus abençoe eles. Peço oração também por toda a igreja, por toda a família da igreja, por toda a família que está aqui sendo representada, que Deus abençoe cada um de vocês. Peço oração também pela minha família, pelo meu pastor Cido, pelos meus filhos, minhas netas, meu genro, pelo Guilherme que está viajando, que Deus abençoe ele, pelos pastores, pastor Clenaldo, pastor Romil, que Deus abençoe eles. E também quero agradecer pela vida da Marcinha, gente. Ela está fazendo aniversário hoje. Márcia, que Deus te abençoe, minha gatona. Muita saúde, que você continue essa mulher maravilhosa, abençoada que você é. E pela saúde da filha da Rita,
pelo propósito também que ela pediu, pelo Rian, Naí, Dona Marlene, né? Dona Ana, a Dona Zuíla, né? E pela Débora Ferreira, a casa dela, né? Que vocês sabem que eles estão em quarentena, né? Que Deus abençoe a cada um. Então, vamos estar orando, gente. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Colocando esses nomes, Senhor. Tu sabe o que eles necessitam. Tu sabe o que eles precisam, Pai, nesse momento. Que tu entres com providência, Senhor Deus. Há tantas situações, Senhor Deus. Mas a tua palavra falou hoje, Senhor Deus, que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Senhor Deus, tu está conosco. E não deixa, não desampara nenhum de nós, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha nos proteger, Senhor Deus, de todo o mal. Abençoa essas famílias, Senhor Deus, que estão aí, Senhor Deus, necessitando de algo, Senhor Deus, mas que só eles sabem, Pai. Pai, que tu entres com providência em cada lar que está assistindo, cada pessoa, Senhor Deus, cada casa, Senhor Deus, que o Senhor não deixe nenhuma praga, Pai, atingir, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar com providência em nome de Jesus. Te peço também pela saúde, Senhor Deus, dessas pessoas. Pai, entra com providência, Senhor Deus. Nesse momento, vai de encontro a cada um, Pai, repreendendo toda enfermidade, todo mal, Pai, toda cilada de Satanás sobre a vida deles, curando, restaurando para a honra e glória do teu nome, porque tu é o médico dos médicos, Senhor Deus. Tu curou mesmo antes, hoje e sempre, Senhor Deus. Tu é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, Pai amado. Em nome de Jesus, que todas essas pessoas que necessitam, Pai, de estar aí em cima de uma cama, que está em hospitais, Pai, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, Pai, para a honra e glória do teu nome, fortalecendo, Pai, a cada um, Senhor Deus. Fortalece minhas irmãs que estão aqui, aquelas que não puderem estar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar. Pai, te coloco também, Senhor Deus, nesse momento, a vida da avó, Dona Adelina também, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar ela, guarda ela, Senhor. Guarda a Marcinha, dá muitos anos de vida, muita saúde para a Marcinha e pela vida da Claudinha, Senhor. Pai, vai de encontro à sua família. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas tu sabe todas as coisas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a Claudinha nesse momento e a sua família, Pai, repreendendo toda cilada de Satanás sobre a vida dela, Pai. E peço também, Pai, pelas vidas das minhas irmãs que estão aqui comigo, glorificando o teu nome, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Até sexta-feira, se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui, glorificando mais uma vez o nome de Jesus. Ó, que benção, gente, vai ser uma pregadora, que benção. Débora, ó, estamos esperando você, viu? Débora Kelly. Ai, que chique. Que Deus te abençoe e te use muitíssimo. Amém? Deus abençoe a cada um.